Fala galera, aqui quem fala é a Érica e você está no Café com Cloud, o seu canal de Cloud, Dados e Carreira. No vídeo de hoje a gente vai falar do que é Cloud Computing e por que ela está sendo utilizada aí no mundo inteiro, o tempo inteiro e vai ser utilizada por muito tempo. Só fazendo uma pequena brincadeira, né? Eu sei que isso é fato, né? Cloud Computing nada mais é que você provisionar recursos computacionais sob demanda via internet. Ou seja, você não precisa mais ter aquele supercomputador para fazer aquele seu super sistema. Falando aí de uma maneira bem simples, imagina que você está ali numa lojinha de suco, né? Sim, você está lá e você quer pedir um suco. Lá vai ter um atendente. Esse atendente ele vai registrar o seu pedido, que possivelmente vai passar por uma outra pessoa produzir o seu suco e te entregar, não é mesmo? Imagina que toda essa cadeia, né, ela fosse colocada dentro de um sistema. Então ela seria um sistema web, certo? Então a pessoa lá registraria seu pedido. E a pessoa que vai receber esse pedido para montá-lo, para fazer o seu suco, ela vai estar ali tendo uma ordem, né, de recebimento desses sucos para produzir, certo? Porque senão a fila, né, de quem pediu primeiro tem que sair pelo menos o suco primeiro, né? Então, se a gente for fazer um paralelo com a Cloud Computer utilizando essa esteira de produção, né? Imagina que ali você tem uma fila imensa das pessoas querendo, eu quero meu suco, e você não está conseguindo de ter tempo de registrar todos os pedidos. Não fica um pouquinho complexo? Então, e se a gente colocasse mais pessoas para atender ali e anotar os pedidos, para repassar para quem vai produzir? Isso é um conceito um pouco mais simples, mas seria um conceito de escalabilidade que é previsto dentro da computação em nuvem. Então, a computação em nuvem, ela oferece outros recursos, dentre eles, né, de você conseguir provisionar os recursos computacionais e crescê-los, né? Se você precisar de mais atendentes, por exemplo, você vai conseguir provisionar ali mais pessoas, né? Óbvio que não é pessoas, são recursos computacionais, então seriam mais servidores ali para atender seu sistema, sua tela ali, né, de cadastro de sucos, né? Foi uma maneira simples, eu sei que na teoria tem muito mais recursos computacionais ali embaixo disso, né, dessa cara aí de front-end, dessa tela de cadastros que você possa imaginar. Mas para quem não conhece, né, você instanciaria isso num servidor. Esse servidor web, ele é programado, né, então alguém vai lá, escreve o código para ter aquele botão com aquela tela de cadastro, e aquela tela de cadastro ela gera registros. Esses registros são as informações com que vão ser passadas para quem vai produzir o suco. Essa produção é toda acompanhada, né? E você armazena essas informações dentro de um banco de dados. Esse banco de dados você consegue colocar isso dentro de uma cloud, né? Então é muito importante, né? Então, à medida que você requer mais recursos computacionais ou distintos recursos computacionais, você consegue provisionar isso na cloud. Foi um pequeno exemplo, mas ele é bem válido e ele é bem assim utilizado no dia a dia, né? Eu quis fazer esse paralelo aí com o dia a dia das pessoas, mas pensa comigo, né? A oferta de serviços ela já está presente aí no mundo há muito tempo. Inclusive, cloud computing ele é um conceito que nasceu na década de 70, né? E foi popularizando ali ao longo do tempo, né? Mais precisamente em 2006 com a Amazon. Ela começou com né, com esse mundo de cloud, fazendo aí a computação elástica, né, um servidor com que você conseguisse provisionar ele sob demanda, né? Então, por trás disso tem toda uma operação e uma orquestração que é realizada. Isso é muito importante dizer, mas não vem ao caso nesse vídeo, legal? Ele é um vídeo mais introdutório. Então, você provisiona esses recursos sob demanda, no nosso paralelo ali do suco. Então tá requerendo ali mais pessoas para atender, para suprir a fila, ok. Não, mas o meu gargalo pode ser lá na produção. Então, ou seja, onde eu estou armazenando as minhas informações naquele banco de dados, ele precisa crescer.
Ok, então ele vai crescer, ele pode, ao invés de se tornar um banco de dados pequeno, né, de 1 GB, ele vai crescendo para 2, 3, enfim, entre outros. Eu sei que na cloud a gente fala aí muito de teras, enfim, teras e teras, né? Então a computação é bem elástica dentro da cloud. Gente, é muito importante também falar que os benefícios da cloud vão além da elasticidade, né? É justamente você pagar por aquilo que você utiliza, é um dos benefícios aí que vem comumente sendo utilizados, porque imagina, né? Quem trabalhava com TI há um pouco mais de tempo, você tinha que comprar um supercomputador para atender às suas demandas. Imagina uma operadora de telefonia, né? Que você paga aqui como serviço, o usuário final, né? Mas por trás tem todo um recurso tecnológico para atender aquela demanda. E aquela demanda, muitas vezes, ela precisa ser elástica ao ponto de, em determinados períodos do ano, vão sofrer mais ligações. Então, para quem trabalhava com TI antes de cloud, você tinha que provisionar um supercomputador para atender essa super demanda, que era, por exemplo, 1 ou 2 vezes por mês, ou por ano, né? Para quem mexia com telefonia aí, por exemplo, vai conseguir provisionar os recursos lá e só para atender o Natal e Ano Novo, onde o fluxo de ligações eram maiores, né? Então, imagina, isso pode se tornar um gargalo e fica muito mais caro, né? A computação em cloud, ela resolve esse tipo de problema, porque na verdade você provisiona só aquilo que você vai realmente utilizar. E isso é muito importante, porque é bacana, né? Você não precisa pagar pelo que você não está utilizando. Um outro benefício, além da elasticidade de o que você vai pagar, justamente é a agilidade com que você pode resolver esse tipo de problema, né? É muito interessante porque com a agilidade você consegue inovar, né? Isso possibilitou também muitas empresas que eram menores a trabalhar com recursos computacionais, né? Antigamente, quem era menor acabava nem sendo lançado no mercado ou comprava um computador ali, um desktop e começava a desenvolver seu sistema, né? Ele possibilitou também agilidade e inovação nesse sentido, de ser mais fácil, né, de você ter acesso. Outro ponto que a computação em cloud ela permitiu é você provisionar isso no mundo inteiro. Então, vamos supor que eu tenho esse sistema de suco, e eu preciso atender uma demanda que está lá na Dinamarca, por exemplo. Poxa, é longe do Brasil, né? Imagina, para essa pessoa da Dinamarca acessar o mesmo sistema que eu fiz aqui no Brasil, né? Eu posso provisionar um recurso computacional lá na Dinamarca e provisionar esse meu sistema para que ele, para o usuário final, fique mais rápido. Não é bem interessante? Além disso, né, você pode acompanhar também, em qualquer um dos provedores de cloud, você pode acompanhar os custos, né, o quanto você vem consumindo. Isso é muito interessante, até para fazer uma redução. Se possivelmente você planejou que você iria utilizar X, você pode colocar X menos 1, por exemplo, porque você está usando uma demanda um pouco menor. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e o mais importante de tudo, compartilhar esse vídeo. Muito obrigada!